Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria voltar aqui com mais uma aula de língua portuguesa para você que está estudando para passar em algum concurso público, para passar no vestibular ou nas provas do Enem. Seja muito bem-vindo ao canal da professora Vilma Mendes. E este é o quinto vídeo da série Classes de Palavras. Falaremos hoje sobre os numerais. Mas antes, se você ainda não for inscrito, já se inscreva aí, deixe o seu like, ative o sininho e, se puder, compartilhe este vídeo. Assim você me ajuda enquanto eu ajudo você. Em língua portuguesa, nós temos 10 classes de palavras, sendo 6 variáveis e 4 invariáveis. Os numerais fazem parte dessas 6 classes de palavras que são variáveis. E eles variam em gênero, masculino e feminino, e em número singular e plural. Veja só. Os primeiros colocados irão ocupar as primeiras cadeiras. Essa palavra primeiros é um numeral que está variando em gênero, no caso o masculino, e também está variando em número, no caso o plural, para concordar com a palavra colocados. Agora observe a palavra primeiras. É também um numeral e nesse caso está variando em gênero, no caso feminino, e em número, no caso o plural, para concordar com a palavra cadeiras. E os numerais possuem basicamente duas funções: quantificar ou indicar uma ordem ou uma sequência. Veja só, comprei 7 livros novos. Essa palavra 7 é um numeral e aqui ela tem a função de quantificar, ou seja, de indicar uma quantidade. Agora veja o outro exemplo. Ela chegou primeiro a casa. Essa palavra primeiro também é um numeral, mas nesse caso ela tem a função de indicar uma ordem ou uma sequência. E os numerais também possuem as suas classificações de acordo com as suas funcionalidades, sendo 5 classificações. A primeira classificação são os numerais cardinais. Os numerais cardinais têm a função de quantificar, ou seja, de indicar uma quantidade. Veja só, comprei 200 gramas de fermento. Essa palavra 200 é um numeral cardinal, porque tem a função de indicar uma quantidade. Agora observe que ela está variando no gênero masculino, porque ela deve concordar com a palavra gramas, que no caso é uma unidade de medida. A palavra gramas como unidade de medida, ela deve ser utilizada no gênero masculino e o numeral deve concordar com ela. A palavra grama no feminino é só aquela verdinha que você não pode pisar. A segunda classificação são os numerais ordinais. Os numerais ordinais têm a função de colocar em ordem, em sequência. Veja só,
Eles foram os primeiros a chegar. Essa palavra primeiros é um numeral ordinal porque está indicando uma ordem, uma sequência. A terceira classificação são os numerais multiplicativos. Os numerais multiplicativos têm a função de indicar um aumento proporcional de uma certa quantidade. Veja só, o meu chefe recebe o triplo do meu salário. Essa palavra triplo é um numeral multiplicativo, porque está indicando um aumento proporcional, ou seja, a quantidade de vezes que algo foi aumentado. A quarta classificação são os numerais fracionários. Os numerais fracionários têm a função de indicar uma parte de um todo, ou seja, uma fração, uma divisão. Veja só, é meio-dia e meia. Essa palavra meia é um numeral fracionário, porque está indicando uma parte de um todo. E no caso, esse todo é a palavra hora. Por isso que o numeral meia está no gênero feminino, porque deve concordar com a palavra hora, que também é no gênero feminino. E a quinta classificação são os numerais coletivos. Os numerais coletivos indicam no singular a quantidade exata de alguma coisa. Veja só, compre uma dúzia de laranjas. Essa palavra dúzia é um numeral coletivo, porque está indicando de forma exata a quantidade de algo e está representando o número 12. O mesmo acontece com as palavras novena, quarteirão, século, biênio. E os numerais também possuem algumas particularidades quanto à sua aplicação. Eu quero destacar para vocês duas particularidades. A primeira se refere aos dias do mês. Observe que no primeiro dia do mês você vai utilizar o numeral ordinal. Então você vai dizer 1º de janeiro, 1º de fevereiro, 1º de março. A partir do dia 2 você vai utilizar o numeral cardinal. Então você vai dizer 2 de janeiro, 3 de fevereiro, 4 de março. A segunda particularidade se refere a decretos e leis. Até o artigo 9º, você vai utilizar o numeral ordinal. Então, você vai dizer assim, artigo 9º da Lei 866693. A partir do artigo 10, você vai utilizar o numeral cardinal. Então, você vai dizer assim, artigo 17 da Lei 866693. E agora, eu quero chamar a sua atenção para você não confundir o numeral 1 com o artigo indefinido 1. Veja só os exemplos. Durante a reunião, houve um funcionário se manifestando acerca da greve. Essa palavra é um artigo indefinido, porque poderia ser qualquer funcionário. Agora veja o outro exemplo. Apenas um funcionário se manifestou acerca da greve durante a reunião. Essa palavra é um numeral, porque está indicando uma quantidade. Poderia ser 2, 3, 4 funcionários. É isso aí, então, essa foi a nossa aula sobre os numerais. Uma classe de palavras que é variável, que varia em gênero, masculino e feminino,
em número, singular e plural, que tem a função de quantificar e também de indicar uma ordem ou uma sequência. Os numerais se classificam em cardinal, ordinal, multiplicativo, fracionário ou coletivo. Espero que não tenha restado nenhuma dúvida. Se restou, deixe aqui nos comentários para mim, que eu faço questão de responder para você com a maior alegria. E eu digo para você focar no seu objetivo, batalhar por aquilo que você sonha e acreditar que os seus sonhos merecem o seu esforço. Bons estudos para você e até o próximo vídeo.